Olá, Paulo, tudo bem? Boa tarde. Como Então, estás? tens Antes de um mais, gostaria de background, agradecer. tens um Diz isto, background, tens um background bem engraçado. reconheces algumas das coisas, Tenho um parecido. tens um parecido, não é? Sim, vês que tens aí um animal à esquerda e um bicho à direita. Portanto, estás bem. Tenho mais umas coisinhas, esconderam-me um pouco, não disse nada. Bem, tu hoje estás super fã, tens uma camisola do Congresso dos Cozinheiros e tudo. Pois tenho, estou todo vestido a rigor. Ok. Bom, Antes de mais, gostaria de te agradecer por aceitares este convite para entrar numa reserva para dois, um espaço onde tentamos falar de gastronomia e trazer novamente as pessoas para a restauração. E já de agora apresento a toda a gente. Estamos a falar com Paulo Amado, que se define como escritor e ativista social, diretor da revista Intermagazine e das edições do Gosto, uma das pessoas que conhece melhor os bastidores da cozinha e que gosta de fazer crescer todo, todo o hype que nós temos na gastronomia portuguesa, não é? não sei. Eu é que agradeço o convite. Não sei, eu estou a fazer o que, o que acho que tem que ser feito. Sim, de facto. Olha, para começarmos, eu gostava de entrar já com uma pergunta que eu vou Manda. pôr aqui no ecrã. Consegues ver, não consegues? E acho que é uma ótima forma de nós começarmos. Que é uma Ok. pergunta do Mar Baldé, que é onde e quando descobriste a tua paixão pela gastronomia? Eu não sei, por vezes as pessoas confundem gastronomia com restauração, não é? Se a pergunta for quando é que eu descobri a minha paixão pela restauração, é uma coisa. Se for gastronomia no sentido assim mais técnico, é outra e mais recente. Bom, eu vou responder que, ah, sabes, é que essa pergunta, oh Valdé, que pergunta mais maluca, não é? Pronto, vamos assumir que é restauração, talvez, não é? Olha, Sim. eu trabalhei num restaurante no verão para aí de 90, 89, 90 e 91, talvez. Não, não. Se calhar, não, não. 87, 88, 89, uma coisa assim. Um restaurante de família. E debati-me com essa ideia do que é servir o outro, do que é estar ali disponível num restaurante de praia tantas horas para servir o outro. Só mais tarde, na altura fiz isso com a naturalidade, pareceu-me muito bem, normal. E mais tarde é que descobri a gastronomia, mas já depois de cimentar uma outra relação com a restauração, porque depois em 94, 90 e sei lá, e 7, acho eu. Sim, 97, quando entrei para a Inter como jornalista estagiário, depois aí é que comecei a compreender melhor o que é isto da restauração e dos seus contornos, e que de facto é uma cadeia muito grande que faz parte, portanto, da gastronomia. E mesmo assim, na altura, o termo gastronomia não estava ainda muito vulgarizado. Portanto, em relação à paixão, não sei se tenho paixão pela gastronomia. Sei que é uma parte da vida e que tenho paixão pela vida. Portanto, sim, talvez tenho paixão pela gastronomia, mas tenho mais paixão pelas pessoas e pelas suas ideias e por pontes e conexões, e isso acho muito mais engraçado. Cheguei agora do Algarve, onde estive com um conjunto de cozinheiros a fazer um pequeno almoço, e tivemos a debater, e eu alegra-me muito ver essa possibilidade das pessoas entre elas a discutirem, a começarem nas suas construções, e isso é uma parte também da gastronomia, na qual tenho bastante interesse. Portanto, essa outra parte humana, e gastronomia talvez mais como pano de fundo para essa ação humana. A gastronomia como um ponto de reflexo, querendo dizer que se pudermos imaginar a restauração e a gastronomia no seu todo a refletir valores de equilíbrio humano, podemos aspirar a que, a partir da restauração,
possa ser construída uma nova ideia de país. Tenho essa ilusão, sinceramente. Sim, na realidade, como tu dizes, a restauração é só mais uma área que é feita por pessoas, não é? Portanto, a base de tudo são as pessoas. E se o fundo bom das pessoas estiver lá, a coisa corre bem, não é? Todas as pessoas têm fundo bom. Pode estar um bocadinho por afinar devido a alguma coisa menos boa que tenha acontecido entretanto. Mas, sendo humano, tudo bom. Humano e animal, tudo bom. Por Tudo bom. falar em coisas menos boas, aqui um dos temas que eu queria que tu falasses um pouco, e visto que estamos a viver uma altura onde se está a dar um grande ênfase às desigualdades e ao racismo e à xenofobia, eh, uma das tuas lutas pessoais é combater um bocadinho a desigualdade que existe na cozinha, tanto de género como de raças, não é? Gostava que falasses um bocadinho disso. Sim. Uh, Na verdade, já tinha iniciado esse tema há pouco quando te falei desse jogo de espelhos, que é o que quer que seja que nós possamos fazer em restauração, podermos aspirar a refletir para o país, mudando assim uma ideia de país. Eu, enquanto editor e programador, tenho essa responsabilidade. Eu já tinha esses princípios pessoais, essas causas de vida, da gestão da relação com o outro, do respeito ao outro pela sua opção de vida sexual, o que seja, do equilíbrio homem-mulher. Uh, e, 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 na sobrevivência, portanto, na minha responsabilidade enquanto pessoa que tem um conjunto de pessoas a seu cargo e uma ideia para construir, nós tivemos aqui diferentes ciclos económicos que a mim tocaram do ponto de vista da oportunidade para expor a minha convicção do género: há uma guerra, não consegues limpar a arma. Porque eu já disse isto várias vezes, nós estamos agora aqui numa, para mim é a terceira. Não é? Portanto, quando comecei as edições do Gosto foi numa crise. Portanto, em setembro de 2001 houve a queda das torres e de janeiro para aí adiante, em 2002, e com efeitos alongados, houve uma crise e eu tinha acabado de fazer surgir as edições do Gosto. Depois, em 2008, houve outra crise com efeitos a partir de 2011 e agora aqui estamos numa outra crise económica anunciada, porque, ao que parece, existe a possibilidade, bastante provável, mas não vamos conjecturar, de lá à frente, daqui a uns meses, vir uma outra crise. E então, nesse decorrer da minha existência enquanto pessoa, enquanto responsável por um grupo, estivemos muitas vezes na sobrevivência. E enquanto estás na sobrevivência, é importante, se tiveres a experiência de vida, para poderes sacar cá para fora um conjunto largo de convicções, se não tens um conjunto de convicções de sobrevivência, que são naturalmente de respeito pelos outros, mas de tentativa de sobrevivência. Entretanto, a idade foi passando, a experiência também, e tendo acontecido já duas crises anteriores, não deixamos, tivemos mesmo nas nossas reuniões, temos essa condição e convicção, enquanto empresa, de não deixar que as nossas causas sejam abaladas, por muito grande que seja o que quer que seja em que estamos agora ou que possa vir. E então, essas causas têm que ver com o equilíbrio humano necessário entre o homem e a mulher, o respeito pelas liberdades, pelas diversidades, pela possibilidade humana, pela condição que o humano quiser ter socialmente, sexualmente, na sua relação pelos outros. É aceitável e nós podemos, através da gastronomia, também dar uma palavra de respeito. Há um tema que tem que ver com a origem e que nós temos que apurar a linguagem. Será raça? Existe a raça humana. Existem diferentes origens, não é? Existem diferentes cores de pele. São temas que estamos a endereçar agora, mais recentemente, por via do acontecimento terrível dos Estados Unidos e do George Floyd, como agora referiste, mas é um tema de todos os dias em diferentes sociedades. É curiosamente o tema de capa da Intermagazine que sai hoje, com uma fotografia bruta do Theo Gold. Outros temas que têm que ver também com a sustentabilidade económica, social, ambiental, o conhecimento, acima de tudo, quando fazemos alguma coisa
que conhecimento é que vai aportar, uma interação com outros atores sociais e com os artistas, de maneira a que estas causas que aqui referi, que elas possam ser socialmente transportadas, veiculadas através de modelos não primeiramente evidentes. Não é? E, portanto, essa é a nossa luta. E por isso, talvez tenhas dito essa ideia de ativismo, é porque também temos esta consciência, temos uma vida e temos uma possibilidade de viver e de impactar. Portanto, queremos viver livre e alegremente e queremos impactar positivamente. Pá, estamos na gastronomia, vamos fazer isso através da gastronomia. Vamos transformar os eventos da gastronomia em eventos que, estamos, já o fizemos, que tenham este respeito por estas condições. Temos muito trabalho, no entanto, para fazer, porque estamos todos à prova na nossa bondade, estão as nossas convicções à prova. Lembro-me o tema das mulheres, por exemplo. Tivemos esta reunião várias vezes, na construção dos programas. Mas não pode estar a escolher mulheres só porque são mulheres. A coisa tem que ser natural. Pois é. Vê lá o resultado da coisa ser natural. Tens um sistema de reconhecimento em que promove uma ideia de representatividade da gastronomia em Portugal de um homem com 30 anos e branco. Sim. Homem, 30 anos, branco. Portanto, é um rapaz ali mais ou menos novo, à volta dos 30, é branco e é homem. Precisamos de, obrigatoriamente, mudar esse estereótipo e estamos todos convidados a participar, porque a nossa sociedade é felizmente diversa. E então acho que podemos ter a coragem, e devemos ter a coragem obrigatoriamente, de mudar. Porque a própria restauração já é assim, de todas as cores e cheia de homens e mulheres. Agora, o tal sistema de reconhecimento é que não é assim. E todos nós construímos todos os dias o sistema de reconhecimento. Portanto, a ti, Guilherme, também te convido a verificar se a tua lista é ampla e diversa o suficiente no que diz respeito à natureza e à diversidade humana existente em Portugal. Sim, é um desafio que eu vou acolher. Por acaso, ainda não. Porque pelo menos da Não minha tinhas parte. pensado nisso porque acreditas que estás a fazer o que é natural. Eu compreendo. Sim, 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 Mas exatamente. olha, se não deres aí um segundo pensamento, podes cair no erro no qual eu caí durante anos, que era achava que estava a fazer o bem, mas estava distraído ou distraído a sobreviver, o que também não é mau. Sim. Mas é isso. Mas esta luta contra a desigualdade já é uma realidade que, por exemplo, tens muito presente no Congresso dos Cozinheiros, não é? Especialmente nesta última edição. Olha, este programa é que ia ser o cancelado. Entretanto, vamos ver como é que será o próximo. A propósito do tema, por exemplo, do número de mulheres em presença. Mas sim, quer dizer, qualquer escolha que façamos, à partida, temos essa obrigação em consciência de poder procurar equilíbrio social e que tem que ver com as causas que antes referi. Sim. Claro, sem dúvida. Olha, entretanto, vou-te pôr aqui mais uma perguntinha. Não sei se isto é uma pergunta, se isto é uma provocação, mas é do Filipe Ramalho. Bom, eu por acaso, não sei, acho que foi ao Ramalho, foi com o Ramalho que eu tive essa conversa, impelindo a ler. Ele disse, mas eu leio muitos livros de gastronomia. E eu, mas Ramalho, se calhar um bom romance ou um bom livro de poesia é capaz de fazer mais pela tua cozinha do que alguns livros de cozinha e de gastronomia. Não? Ele ficou a pensar nisso. E de facto eu tenho essas duas, que agora vou dizer, paixão. Bom, sim, o Wynton Marsalis é um trompetista que eu acompanho. Ainda há bocado vinha a ver uma live dele na viagem, imagina. E que sigo, mas é uma personagem viva que eu já conheci e tem o seu contributo para o mundo é com uma ideia de movimento e de reflexão sobre a música enquanto movimento, estudo, criatividade, ação. Bem, é de facto uma fundamentação excelente.
é um homem vivo que mora em Nova Iorque e que viaja pelo mundo com a sua banda a tocar, e eu felizmente já o ouvi muitas vezes e espero vê-lo mais outras tantas e outras ainda. O Herbert Welder era um grande escritor português que faleceu e do qual eu tenho não sei como é que eu posso dizer. Normalmente não pergunta sobre este tema. Tenho uma alegre paixão que culminou quando um dia tive que conseguir ter a obra toda dele na prateleira, o que levou alguns anos. E sim, é um intérprete da vida, com todas as suas subtilezas. Olha, o Ramalho ri, pois, sorri, malandro. Era uma boa sugestão para ti, Ramalho. Leres um livrinho do Herbert Welder, ou só um poema. É bom, aquilo é cheio de vida. Olha, às vezes basta ler uma frase para ficar ali em reflexão perante o Isso, mundo. essa sugestão que estavas a dar ao Filipe, já, pelo menos que eu me lembro, já tinha também surgido pela boca do Rui Martins, quando tu o entrevistaste para, agora nesta tua série de entrevistas sobre o CCA, que ele diz que também, para ele é muito importante ler, e principalmente ler algo que não esteja diretamente relacionado com gastronomia, porque é enriquecedor, não é? É maravilhoso essa possibilidade que o ser humano tem de meter mais e mais mundo na sua cabeça. E a poesia é assim uma ponte gigante mesmo. Nem sei, pode ser se calhar, não sei. Há um tema que a poesia tem e que tem que ver com os adjetivos, e eu não queria perder-me nos adjetivos, porque não é próprio agora aqui da nossa conversa eu estar cheio de adjetivos. Mas sim, de facto, a poesia é cheia de mundos, principalmente porque estamos os dois, eu e tu, eu leio e tu lês a mesma frase e tu fazes uma construção na tua cabeça e eu faço outra. E de facto foi isso que me apaixonou na obra do Herbert Welder, porque eu transitei de um outro para o Herbert Welder. À época terá sido, pai, não sei, se calhar o mais importante antes era Mário de Sá Carneiro, e então transitei de frequentar uma obra com, que do ponto de vista técnico me agradava a construção frásica, o fundamento, para algo esplendoroso, que é de repente duas frases e temos o mundo. Como por exemplo esta frase: minha cabeça estremece perante o esquecimento. E tu ouves e pensas uma coisa, eu vou pensar outra. Ela depois tem uma sequência lógica, e às tantas estás num mundo, estás numa construção tua, com um livro à frente, que há de expor a cabeça do homem que o escreveu. Portanto, essa pergunta tem muito que se lhe diga, esse tema do Herbert Welder. Dava um programa Aliás, inteiro. aliás, em relação ao que estás a dizer, até há um poema do Fernando Pessoa que ilustra muito bem essa ambiguidade da poesia, que é o Autopsicografia. Fala um bocado do processo do poeta e de quem o lê, que é às vezes completamente distante do objetivo original do que está lá escrito. Não é? É um tema da escrita. O escritor chega a falar com o leitor porque compreende que o leitor, com o seu mundo, vai fazer uma construção em cima da construção do escritor. É muito interessante. Podemos eventualmente comparar com a interpretação de um prato, e por isso um cozinheiro que leia poesia pode ter esta bondade e paciência para compreender, além dos temas técnicos, as construções emocionais que cada um possa fazer sobre aquele prato. E isso, lá está, o cozinheiro pode apenas ser paciente ou educado, mas se for apenas técnico, talvez não tenha paciência para uma divagação, ainda que curta, sobre o passeio mental que foi aquele prato. Há representações, por exemplo, eu já disse isto, que há menus que são assim e há menus que são assim.
Portanto, redondo, de homogéneo, monótono, e outro com altos e baixos, trabalho do cozinheiro que te quis fazer passar por isto. E esta possibilidade de ires aquém do tema técnico para falar do ponto de cozedura, mas dizeres, por exemplo, achei incrível a maneira como se foi equilibrando o menu até chegarmos aqui. Devia ser o apogeu, mas não. Foi simplesmente uma continuidade, mas um crescendo circular. Enfim, o que quer que seja que isto quer dizer. Acaba por ser um ciclo, não é? Começas num ponto e voltas a acabar no mesmo ponto, mas sentes que está contido dentro. Já vi muitos menus assim. Simplesmente assim. Aliás, o tema de convocar a expressão la pièce de résistance para os menus já de ser por causa disso, que é a coisa em grande. Daí a Opa, eu acho que tu importância. estás a perder esta conversa, Guilherme. Isto está a ficar louco, isto não é sobre gastronomia. Tu agarra lá isto e mete em qualquer Mas lado. este não é, mas também é, não é? Pois, É sim, é sobre vida. existem vários componentes, não é? E isso faz parte da pessoa e a pessoa é que cozinha e aqui que cria. Eu não sei se eu sou um bom entrevistado, que eu confesso que eu estou mais habituado a estar nesse lado. Desculpa. Gostas mais de estar do lado de cá? Estou mais habituado a estar nesse lado. Portanto, aguenta. Voltando à gastronomia, vocês de Edições do Gosto têm toda uma panóplia de eventos que têm o seu timing no ano e agora, nesta situação, tiveram de dar uma volta a essa calendarização. Gostava que falasses mais ou menos do que é que vai acontecer ainda este ano a nível da programação das Edições do Gosto, a nível de eventos. Bom, a partir do momento em que aceitamos que estamos aqui com estas perspectivas que já referi, nós não estamos propriamente na gastronomia, estamos a viver, não é? E, portanto, eu sei que isto pode parecer assim meio forex, mas é esta a nossa construção. E, portanto, como é que está uma empresa na atual circunstância? Olha, já tivemos 3 grávidas, uma já teve a criança e há 2 a caminho. Como tu sabes, as edições do Gosto não são assim tão grandes. Portanto, está quase toda a gente grávida. Foi da pandemia, da falta de ir a treinar. Mas então, nesta circunstância, o que estamos a fazer é a repensar. Claro que estamos a desejar muito e tenho a dizer-te que, tendo sido a gastronomia considerada património imaterial da cultura portuguesa, eu entendo que já é possível fazer eventos de gastronomia, porque são eventos culturais, de acordo com as regras, tal como já há teatro, felizmente, e já há cinema. Portanto, os eventos de gastronomia em que as pessoas possam estar sentadas em observação, em meu entender, já são possíveis. Porém, estou desejando que venha esse tempo em que calmamente as pessoas possam estar a aproveitar a maneira rica como queremos produzir esse trabalho para as pessoas que são ou não da gastronomia. O que fizemos a Porto Food Week, que acabou por ser o primeiro evento, esperançosamente, pós-confinamento, não é? Sim. Se vier para lá outro confinamento, será entre confinamentos. Portanto, a classificação está por fazer, mas à partida, ao dia de hoje, fizemos o primeiro evento pós-confinamento, que foi a Porto Food Week, e foi bruto, de emocionante, porque havia muita vontade das pessoas se juntarem. E então as pessoas os restaurantes que participaram gostaram, porque viram durante esse período uma maior afluência e nos dias dos eventos os restaurantes encheram.
A comunidade também ganhou ali uma força e foi bom de ver isso. E, portanto, mesmo nós, enquanto gente que se mexe para estas organizações, também ficamos um pouco motivados. Agora temos que conseguir realizar, e estamos a preparar até ao final do ano, o Congresso dos Cozinheiros, o concurso Chefe Cozinheiro do Ano, na sua 32ª edição, acho eu, ou 31ª, os 15 anos do Congresso, o Jovem Talento da Gastronomia e a Lisbon Food Week. Depois, esperançosamente, outras coisas que estamos aí a querer fazer até ao final do ano. E amanhã também tenho mais viagens para falar com pessoas e mostrar ideias das coisas que queremos fazer até ao final do ano. Portanto, nós estamos a agir, não é? Continuamos durante a pandemia a fazer as nossas coisas, e é assim que estamos. Mas há algum evento já agora para os próximos tempos? Estou desejando de ter a data fechada para o Congresso dos Cozinheiros e tenho esta ideia de que se a Web Summit se faz, já há teatro, Claro, felizmente, claro. que já há teatro. Portanto, agora neste novo contexto em que teremos de ter, perante as atuais circunstâncias, outro tipo de atitudes, enquanto individuais ou enquanto coletivos, o mundo não vai parar. Não é? Nós não sabemos se isto vai durar mais 3 ou mais 6 ou 9 ou 12 e nós não podemos parar. Não podemos, não é que não possamos do ponto de vista económico. Podemos, é uma opção. Paras e depois vives a vida de outra maneira. Mas não queremos parar. Queremos agir dentro das possibilidades que temos. E a verdade é que não paramos desde o dia 13 de março, em que saímos do escritório, ou pelo menos que as pessoas todas saíram, porque eu tenho vindo de carro diariamente. Não paramos. Não parou o site e-Taste, não parou a Inter Magazine, não parou a construção da Food Week Lisboa e Porto, do Cozinheiro do Ano, que entretanto lançámos os nomes dos apurados e o Congresso e outras coisas, mas surgiram coisas, surgiram muitos projetos interessantes. Estamos agora a gravar um com Espanha para sair em setembro, um programa que se chama Ponte Puente. Esse provavelmente é assim, proximamente o projeto. Mas estamos também a gravar uma série que tem que ver com a reabertura dos restaurantes. Estamos a trabalhar em tanta coisa. Olha, trabalho não falta. Falta é momento para montar a ação física. Fizemos muitas ações online e vamos continuar a fazer. Portanto, na verdade, estamos aí a full power on. Este novo paradigma das ações online, como nós estamos a fazer agora mesmo, não é? Acaba por trazer uma componente diferente que se calhar a maior parte das empresas não tinha, não é? Porque acaba por ser um complemento a nível de produto que também ajuda muitas pessoas que estão em casa, não é? E parece-me que veio para ficar. Não é? Até porque, de repente, sabendo nós que essa possibilidade existe, quer dizer, já sabíamos, mas acho que não valorizávamos como fomos obrigados a valorizar. Por exemplo, a Porto Food Week, voltando a esse evento que fizemos recentemente, eu acho que ela foi mais rica exatamente por causa disso. Porque nós já tínhamos os eventos físicos. Curiosamente, portanto, nós tínhamos previsto para uma data, por causa da pandemia, cancelámos. Depois preparámos uma segunda versão que era Home Edition, só para o delivery e takeaway. Mas, entretanto, surge a informação de que os restaurantes vão abrir. E então decidimos, em conjunto com a boa malta do Porto e Norte, fazer na mesma. E então acabou por ser uma Porto Food Week no local, mas com muitos atos também online e com alguns atos a valer por si só online. Acho que foi bom. Gostei muito de fazer parte desta organização e de compreender o potencial. E depois também um tema que nós temos chamado cada vez mais
aos nossos eventos e que tem que ver com a vontade de cruzar experiências entre a nossa ação e a da cozinha com outras pessoas. Relembro o DJ set do Lessa, o concerto dos Vila Navio e aquele vivo do Destroy Trash, que é um ilustrador que frequenta a Intermagazine já há alguns anos e que fez também o logotipo da Porto Food Week e com excelente música. Estás a falar com quem? Não estava a apontar. Ele fez alguns destes, não foi? Não fez. Sim, fez. Tenho ideia que sim. Fez esse monstro que é o símbolo da Porto Food Week e também fez o Homem-Corvo. Sim, a cabeça do monstro foi a Tamara e a cabeça do Homem-Corvo. O corpo e tudo isso foi uma colagem digital do E acaba por ser um tipo de Destroy eventos Trash. que ajuda também a trazer as pessoas para o mundo físico, não é? Que é uma grande necessidade que a restauração neste momento também tem. Sim, de facto. Devo dizer que foi com... Hoje em dia já não... Passou. No entanto, quando foi preciso tomar a decisão de fazer a Porto Food Week, que aconteceu há 2 ou 3 semanas atrás, é que as coisas estão a mudar de uma maneira muito rápida. De repente nós tínhamos a construção mental que eu achei fabulosa de vir a fazer uma Porto Food Week Home Edition com takeaway delivery, mas de repente surge essa informação. Os restaurantes vão abrir, mas com esta e com aquela limitação. E à época, eu relembro, falei com o Ricardo Rodrigues, com o Sérgio Cambas, com a Marta Almendra, e aqui também no seio da nossa equipa, com o Vasco Coelho Santos, e a malta quis, bora, vamos para a frente, é preciso incentivar. E depois foi ver, quer dizer, estavas lá, viste naquele dia no Brasão, fila à porta. Sim. Fila à porta. É verdade que o Brasão é um restaurante popular, mas tinha estado fechado. E entretanto... E assistimos, por exemplo, à reabertura do Sémia, não é? Reabriu exatamente no jantar a muitas mãos que houve lá. E pronto, acaba por ser pelo menos da conversa que tive a semana passada com o Ricardo Rodrigues, do lado dele, a visão deles, de homens do Norte e mulheres do Norte, é de que sentiu o sentimento das pessoas na restauração era diferente. Do dia a dia após a reabertura, do dia 18 de maio até à data da Porto Food Week, porque sentiu-se que foi ali um marco de reencontro, não é? Sim, era o que eu estava a dizer há bocado e também foi, para mim, gostei muito de participar disso porque senti justamente o que tu estás a dizer, que são as pessoas de repente a contactarem-se, proprietários que veem outro proprietário pela primeira vez pós-pandemia. Pandemia? Eu estou cansado. Não consigo dormir em hotéis com janelas com cortinas. É uma desgraça. Sim, foi bom, mas acho que o pessoal do Porto está agora num momento em contínuo que tem este desafio, um momento bastante bonito das suas vidas. Eles têm um tipo de conexão que não é tão fácil aqui em Lisboa, porque são menos e também porque são umas pessoas diferentes das pessoas. Há ali uma conjugação entre empresários da restauração no Porto e profissionais que faz com que tenham esse espírito, essa conjugação de interesses. Gosto bastante de ir lá e vou voltar daqui a 2 semanas. Vamos fazer lá um pequeno almoço dos cozinheiros. Mais uma vez para fazer um dos temas que eu acho bastante relevantes, que é a construção de pontes entre pessoas. Claro que na realidade, principalmente nesta altura que nós vivemos agora, acaba por ser fundamental, porque vivemos num mundo que deixou de conseguir ser tão proativo, porque nós não sabemos o dia da manhã e há esse medo, e a reatividade que está a existir
provém também de uma comunicação entre as diversas pessoas e quanto maior for o volume de reatividade conjunta, eu penso que é mais, tem mais poder essa mudança. Acho que tem que ver com uma geração de energia. Geração não de momento na vida humana, mas do ato de gerar energia e as pessoas juntas umas com as outras numa ideia de construção, pá, dão uma força a um movimento, dão uma força uns aos outros, que é bastante relevante para a continuidade. No quadro dessas energias ponho temas como, por exemplo, a gratidão. Partindo aqui de uma ideia de partilha, né? Okay. Estamos a falar de partilha, pessoas a partilhar convicção na construção de uma ideia. Imagina, hoje estivemos no Algarve e as pessoas, os diferentes chefes a partilhar as suas opiniões, a discutir os temas. Eles estão a fazer uma espécie de uma construção invisível que a prazo dará os seus resultados e que tem que ver com depois os efeitos que isso pode ter no seu trabalho. No mesmo quadro deste tipo de temas está o tema da gratidão, que é uma espécie do teu agradecimento pela continuidade, por mais um dia. Eu sei que isto parece meio forex, mas na idade a gente descobre estas coisas. E é uma espécie... Aplica-se a várias coisas. O quê? Aplica-se a várias coisas, não só ao mercado forex. Isto não é uma conversa estranha, nós já falamos sobre isso, verdade? E então, esse tema da gratidão dá-te uma espécie de um combustível para a tua continuidade humana e de facto é fácil, não é? Se tu conseguires essa prática de conectares com o outro, de lhe dares atenção, de receberes atenção, de participares numa construção, pá, acho que tudo isto pode ser bem mais fácil do que está a ser até agora. E pronto, no fundo é viver. Uma conversa que eu tinha olha, durante a Porto Food Week com uma restauradora de lá de cima, era Restauradora. exatamente Gosto muito de móveis. uma restauradora. Sim. Restauração. Gosto muito de móveis. É uma graça. Foi uma vez que estávamos no nosso stand, estava revista de hotelaria e restauração, e então uma senhora diz: restauração, gosto muito de móveis. Também é, não é? A realidade é essa. Então pode surgir a confusão. E por acaso estava a elogiar foi no seguimento de um dos jantares do Novo Porto. E estava a trocar uns elogios sobre o que estava a acontecer à minha frente, sobre o prato que estava a comer. E uma conclusão a que chegámos em conjunto é que hoje em dia parece que temos saldo de elogios. Só damos aqui ou ali, quando na realidade o elogio se calhar é o combustível para uma pessoa ir mais além. E é o que eu digo, eu prefiro morrer sem saldo de elogios. Fica tudo cá e o que eu tenho para dizer digo, de bom e de mau, como é óbvio, porque ambos são bons para a construção, mas olha, se calhar perdi-te. Será? Se calhar foi. Foi uma chamada. Ah não, estás cá. Eu perdi-te por menos. Foi uma chamada. Ah, ok. Entretanto, apareceu outra vez a pergunta. A pergunta? Está aqui uma pergunta no ecrã. Está aí uma pergunta no ecrã? Sim. Eu não Dilema. pus uma pergunta. Então Mas põe por acaso outra. tenho uma pergunta para pôr, por acaso. Então põe. Vou pôr aqui uma pergunta, pode ser que substitua essa. É isso. Que é esta. Que é de um jovem cozinheiro. Que por acaso estava aqui, não sei se ele continua aqui, mas ele estava por aqui, eu vi-o. Ok. Não está, mas poderá ver mais tarde. Ok. Bom, então, a cozinha é um tipo de atividade que acontece no âmbito da hospitalidade.
acho que um conselho para um jovem cozinheiro é desenvolver esse conhecimento sobre o outro. Mas depende qual é a idade do jovem cozinheiro e em que idade é que ele tem consciência para compreender que está a servir o outro e como é que isso lhe toca, porque depende de muitas coisas. Portanto, no fio da vida, ele escreve numa lista, dizer, olha, logo que possível compreender o que é hospitalidade. Desenvolver a parte técnica, compreender o tema, portanto, desenvolver a parte técnica, outro ponto, técnica culinária, dos instrumentos e da aplicação das técnicas sobre os produtos, compreender o tempo querendo dizer as estações, mas também o tempo que certas coisas precisam, que certas construções têm para que possam ter um resultado final que no início ele não vai compreender, mas que à medida que for crescendo vai compreender, ou à medida que for estando, e agora outro ponto, disponível para os outros, que é parecido com o primeiro, mas o primeiro era para com o mundo em geral, para com as pessoas que lhe entram pela porta adentro. Este último tem que ver com os outros que já praticam. Observar os outros, provar da comida dos outros, compreender os gestos dos outros. Parece-me que a existência de um mestre, de alguém que possa ser o referencial, continua a ser de relevo, alguém que possa ajudar no crescimento. A verdade é que não existem assim tantos mestres para poder abraçar todos os necessitados. Portanto, não é estranho conseguir ou precisar de continuar a ir lá para fora e depois voltar. Portanto, estes seriam os conselhos que eu daria a um jovem cozinheiro, esta ideia de que compreender a hospitalidade, técnica, produtos, o tempo, depois ouvir os outros e saber que é uma aprendizagem em contínuo isto de estar cozinheiro e que não é uma exclusividade humana. Portanto, existem para a riqueza da construção da carreira de um cozinheiro, existem outro tipo de contributos, como já falamos aqui, e esses contributos não são exclusivamente, ou melhor, esses contributos estão com certeza fora do mundo da cozinha. O mundo da cozinha tem o aporte técnico para o meu desenvolvimento técnico, mas o resto do mundo tem que continuar a fornecer-me como se fosse a construção de uma corda em que a parte técnica é apenas uma das 30 cordas que vão fazer uma corda grossa do que é um bom cozinheiro. Mas isto compreende-se no tempo, acredito. E com o ambiente, se tiver a sorte, posso conseguir escolher. Porque há, não sei, imagina, uma pessoa cheia de esperança e que calha com um tipo de cozinheiro que ele próprio também não teve a possibilidade de fazer um desenvolvimento que ele próprio esperasse ou que o mundo precisasse. A questão é essa. É capaz de haver cozinheiros que o mundo não precisa porque a postura deles perante a cozinha não é nada interessante para o ambiente nem para o ser humano. Agora imagina uma pessoa dessas ter alguém a seu lado para fazer crescer. Claro. Não há de ser nada Sim, fácil. sim. Eu acho que eu estou com o nível de energia um bocado em baixo porque acordei cedo e cheguei agora do Algarve. Portanto, estou para mim. Também já estamos a chegar ao fim, É quase. isso. Tempo Sorte! do país. Agora vais buscar aquelas energias finais. Não, Gostaria que falasses um bocado da tua experiência pessoal, Paulo Amado, na restauração pós-reabertura. O que é que tu tens sentido? bom, olha, como te disse há bocado, estou inclusivamente a fazer um programa sobre isso. Portanto, a falar com pessoas. E há sempre aquele tema que é estranho, que é, ok, eu vou-te dar a minha opinião vale o que vale, tem que ver com a experiência que eu entretanto tive, mas seria tão melhor se a restauração tivesse um bocado de ciência e se nós soubéssemos hoje. Epá, e não devia ser impossível, porque se a restauração faz parte do turismo, que é tão importante para a nossa economia, sabermos hoje quantos restaurantes é que estão abertos, quantos restaurantes estavam antes, quantos é que estão fechados, mas que vão continuar, e quantos é que já deram baixa da atividade.
Portanto, aqui continuamos alegremente num mundo altamente desrespeitado e pouco civilizado, que é a restauração ao nível institucional e ao nível do ponto de vista do que representa economicamente para o país. Portanto, não sei, nem ninguém sabe, e se alguém disser não é científico, quantos restaurantes é que estão abertos hoje, quantos é que estão fechados e quantos dos que estão fechados é que não vão voltar a abrir. Das pessoas com as quais eu tenho falado e da restauração que eu tenho frequentado, portanto, eu basicamente tive um bocadinho aqui, depois fui para o Porto e estive lá uma semana e tal, e entretanto voltei e ainda estou a pousar. Frequentei algum tipo de restaurantes de uma cozinha mais casual ou de fine dining lá para o Porto. Aqui em Lisboa tem sido mais, ou foi antes, porque entretanto também mal parei, uma cozinha de dia a dia, Maçã Verde. Oh, melhor cantina de Lisboa. Maçã Verde. Era aquilo, era o esperado, portanto são os restaurantes do dia a dia que têm um conjunto de clientes que são portugueses e que estão fixos. Maçã Verde vai continuar como vão muitos restaurantes populares e de dia a dia. Portanto, sim. Outros que têm de voltar, não sei. Não sei como é que. Não sei. Tenho falado com algumas pessoas. Parece-me que há uma espécie de uma linha positiva entre pessoas que conhecemos e que falam de uma outra pessoa que está terrível, mas essa onda negativa não tem a possibilidade de se exprimir. As redes sociais aqui e ali apresentam, daí a tal importância de considerar ciência sobre a restauração para que as pessoas possam dizer honestamente a sua, portanto, para que se possa expressar, quero eu dizer, com fidelidade, o que é que está a acontecer. É chato não saber quantos restaurantes é que estão abertos hoje e ninguém sabe. E olha, sinceramente, como não quero estar para aqui a despejar uma opinião, eu prefiro dizer, eu não sei, mas alguém sabe. Eu tenho falado com pessoas em várias partes do país e as coisas estão a correr bem. Não tenho falado com pessoas que me dizem que isto está uma desgraça. Mas eu sei que está uma desgraça. Mas para as pessoas com que eu falo, dizem que estão a correr bem. Correr bem é o quê? É no quadro das limitações, está entre o vai dando para aguentar. Percebes? Então, um negócio que está nesta conjuntura dê para aguentar, eu diria que está a correr bem. Imagina, se tu consegues aguentar com faturação e não com recurso a crédito, não está a correr mal. Dizes, podia ser melhor. Pois podia, e também podia ser pior. Mas sim, é de esperar que face ao acontecimento atual e ao que por aí vem, alguns negócios que já não estavam bons, que não tenham condições para continuar, e mesmo alguns que estavam bons também não tenham condições para continuar, porque estavam bons, mas a viver mais ou menos, o que é bom, mas a viver mais ou menos no dia a dia, com a carne toda na grelha, e de repente acaba e não é fácil continuar. E há uns que não conseguiram crédito, também não é fácil continuar. Não virá aí uma seleção natural, virá uma desgraça, uma maldade que não podemos controlar e que terá alto impacto na restauração. Mas, como digo, não sei, não faço ideia do impacto que terá, porque não sabemos quantos restaurantes em Portugal existem, nem quantos estão fechados, nem quantos dos que estão fechados não vão voltar a abrir. E isso é uma pena, é um drama que isso aconteça hoje no mundo em que é possível que isso não aconteça. Em relação a este conhecimento que tens destes lugares que tu tens tido conhecimento que as coisas estão a correr bem, não sentes que tem existido também uma mudança positiva, principalmente a nível de eventos e parcerias? Pelo menos tenho sentido que estão a existir mais colaborações, quando seria expectável cada um fechar-se para o seu negócio e concentrar-se no seu negócio. Está a haver. Isso talvez a geração anterior, esta geração de portugueses é diferente da anterior, como todas
são, não é? Portanto, a próxima será diferente desta. É a beleza da diversidade humana. E vejo nestes novos portugueses, nestas novas gentes de Portugal que moram aqui, que constroem este novo país, uma grande vontade de colaboração, uma grande vontade. Olha, basta que te diga que esta geração abraçava-se, não posso dizer que se abraça, ainda que alguns se abracem, e bem, mas abraçava-se muito mais do que a anterior. Não tenho nenhuma estatística sobre isto, não tenho, mas via à minha frente. Portanto, parece-me que havia aqui uma maior disponibilidade para a partilha humana, esta nova gente que fazia e que faz este novo Portugal. E, portanto, acho bastante natural as colaborações e ainda ontem à noite vi e tive em contacto com o pessoal, o Pedro Abril no Chapitão a receber aqueles seus colegas e a continuar a receber. Vejo esses 4 mãos, ou como diria o Juanjo, essas 2 almas, cada vez mais encontros de 2 almas na cozinha. E, portanto, é uma nova geração que está nesta construção de um novo país. E nós temos esse desafio de decidir em que ponto é que queremos ficar. Se somos da construção e se temos a coragem para nos lançar para a frente e ajudar nessa construção, ou, pronto, ou se vamos ficar presos numa resolução interna. Porque pode ser preciso e pode ser de valor nós darmos um passo em frente, sair do nosso medo para ir empurrar o problema ou sacar a solução e sentir-nos apoiados. Então, nesse sentido, que gostava de dizer a quem está fechado sobre o problema, que procure alguém e que saia. É preciso sair cá para fora para resolver. Existe um novo Portugal em construção, existem novas pessoas que são portuguesas ou não, mas que fazem a nova sociedade portuguesa e que estão desejando que venha um novo momento e que estão disponíveis para se ajudar um ao outro. É aquela energia que falávamos há bocado. Eu fico contente por participar disso e claro que tenho um receio, mas é um receio consciente de como é que será. Será que eu um dia não vou ver isso? E qual será a minha visão social no dia em que eu não ver isso, em que eu decidir não participar? Espero bem que isso nunca aconteça. É de participar sempre de uma maneira ou de outra. Sentes então que se está a criar todo um novo sentido de comunidade? É isso? Sabes que eu durante muito tempo achei. É engraçado que me faças essa pergunta. Acho que eu até agora achava que não existia propriamente uma comunidade na gastronomia. Existia mais ou menos uma sociedade, porque a diferença é que na sociedade é um conjunto de comunidades, na medida em que a comunidade funciona entre si, para si, na defesa de interesses comuns. E a sociedade é a conjugação de todas essas comunidades. Eu achava que essas esferas individuais, eu assisti a isto, a essas esferas individuais, a não funcionar enquanto comunidade, mas a conclusão que chega ao dia de hoje é que sim. Recentemente começou a formar-se uma comunidade à volta da gastronomia. Eu não quero falar de metáforas, porque se formos falar de metáforas, existe a comunidade da gastronomia na medida em que comporta a existência de gente que tem que ver com a produção, com a distribuição, com a transformação, portanto, cozinheiros, produtores, distribuidores de todo o género. Não. Mas eu não quero só apontar o dedo. A minha pergunta é: eles estão a funcionar como uma máquina de roldanas entre si? Sim ou não? Não estavam antes. Agora, de alguma maneira, já estão, graças ao papel de muita gente que se chegou à frente a apresentar as suas próprias ideias, a sua atitude, os seus projetos e fizeram com que existisse não uma, mas várias comunidades na gastronomia em Portugal. Por exemplo, no Porto há uma comunidade, há várias comunidades, mas há pelo menos uma ali. Esta nova gente que está a fazer ali aquele novo Porto. Em Lisboa existem várias, como de resto os grupos do WhatsApp demonstraram a quando da pandemia, as diferentes comunidades. Mas é bom que exista e fico contente por haver a comunidade a trabalhar para uma construção
de relevo para um país novo. Acho que é bom. Estás aqui a ver, estás a apreciar. E já agora também gosto de participar. Portanto, não fico só a apreciar. É verdade que aprecio, até porque não aspiro a participar em todas as comunidades. Algumas participarei. Mas sim. Mas também há grande parte dos eventos que as edições realizam e promovem acabaram por nutrir um bocadinho esse sentido, não é? De comunidade. Sim, sim. É a história das pontes. Mais do que, imagina, o Congresso dos Cozinheiros em 2005, quando decidi fazer, eu queria um palco para a efervescência que eu via. E provavelmente este novo congresso que estamos a agizar é o palco que esta nova gente precisa. Porque tem que ver com outra circunstância e outra localização, outra atitude não rural, não urbana, mas rural. É isso. Sim, nós não ficamos a ver. Acho que sim que agimos, epá, mas também não, sem grandes aspirações. Nós estamos a fazer, como eu sempre digo, aquilo que achamos que é necessário. A agenda tem que ver com as nossas causas e é só isso. Tipo, não estamos a concorrer para o Prémio Nobel nem para sermos os mais bonitos, nem os mais acarinhados. Nós somos só a gente a tentar fazer o seu melhor. E pronto. Mas tem dado ferramentas, não é? Como? Têm dado ferramentas para fomentar esse. Acho que sim, acho que temos dado e temos recebido e sim, eu próprio que sabes, se tu te debates contigo próprio é natural que tenhas dúvidas, não é? E eu durante alguns anos dizia que não me sentia parte da gastronomia, e isso está nas entrevistas. Era uma pessoa que tinha vindo aqui fazer uma comissão. Agora, à medida que fui conseguindo diferentes conjugações à volta do tema gastronomia, já me sinto mais parte da gastronomia porque não me interessava participar numa coisa que estava por si só a gastronomia. Não tenho interesse nisso, tenho interesse numa participação num tipo de atividade que olha à volta e que é participante do ponto de vista social. Oh, Guilherme, isto vai acabar. Sim, estava agora a ver, agora é para as horas 05. Temos um minutinho. Olha, obrigado pela tua simpatia de me convidares para esta conversa. Foi bom. Muito obrigado por apareceres, pela conversa. Foi muito enriquecedora para mim. Espero que tenha sido para toda a gente. Acho que, a julgar pelo número de gente que ficou, deve ter sido uma bela seca. E não devem ter sido as perguntas, com certeza que as respostas. Mas pronto, depois vem no e-taste, ou não? Não fiques triste, Ricardo. Eu não fico triste. Eu faço isto para quem quer, não é? O quê? Faço isto para quem quer. É isso. Mas faz, isso é que é preciso, pá. Olha, esta pandemia deu a possibilidade de pessoas como tu também se chegarem à frente. Isso é bom. Tu, Duarte, o Ramalho, é só que não estava a fazer isto e passou a fazer. E mostrou a cor deste setor. Olha, vai mesmo acabar. E acabou por construir este sentido da comunidade.